E o episódio de hoje é com alguém que conecta pessoas. Eu tô aqui com José Fontinelli, que é fundador e CEO do Ward Group, que já conectou mais de 12 mil profissionais aqui no mercado de arquitetura e design no Brasil. Nascido e criado esse grupo dentro do Nordeste, num dos ambientes e regiões onde a gente tem mais aspirações e inspirações culturais. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente e para participar desse nosso sofá no Pod House. Olha aí, gente, o sofá mais famoso da House Decor. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês, de mostrar um pouco do nosso trabalho. O Ward Grupo é uma empresa que existe há quase 5 anos, né, como você bem falou. O nosso propósito é conectar pessoas, lojas, profissionais, indústria. A gente tem esse foco, mas fazer uma conexão genuína, uma conexão verdadeira, uma conexão que de fato traga resultado. Porque tudo que nós fazemos é para, no final de tudo, ter aquele resultado e a excelência. E a gente está aqui na House Decor com um desafio, que é o Lounge Yard. Um espaço, maravilhoso, olha aí, incrível. Que bom que você gostou. É um espaço que conecta, um espaço que traz conhecimento de qualidade, mas que também recebe a nossa região, que é o Nordeste e o Norte, onde nós somos mais fortes. A gente quis realmente ganhar esse espaço aqui para aquele lojista que vem aqui, que consome essas grandes indústrias, se sentir ali inserido. Poxa, eu faço parte de algo que está em uma feira nacional. O profissional que a gente traz também, e muitos que vêm por conta própria, convidados da grande indústria, que eles vêm e digam, poxa, eu vou ali no espaço do Ward porque eu conheço a empresa, porque eu viajo com a empresa, porque é algo que eu me sinto em casa. Então, acho que o grande intuito, quando a gente quis lançar essa parceria com a House Decor, foi esse, de trazer a representatividade do Nordeste e do Norte, das regiões maravilhosas, né, com arquitetura super aquecida, trazer aqui para dentro da feira. E vamos dar uns passinhos para trás, que eu acho que o pessoal tem que saber a história que você estava me contando aqui nos bastidores. Da onde nasceu essa ideia do Ward Group, inclusive o nome que você estava me contando aqui. Isso. Muita gente pergunta sobre o nome, por que Ward, né? É bem simples, o A e o R, arquitetura, o D, design, e eu queria que na junção dessas palavras tivesse um som forte, então arte. Tem muita lojista que brinca, o Ward. Eu falei, é isso mesmo. Essa é a intenção do nome. Dependendo do mineiro, sai até um Ward, não é? Ward, tem, é verdade. E o grupo, porque a gente não quis usar o clube, porque a gente queria trazer a inovação, né? Então a gente queria atrelar alguma plataforma. E hoje a plataforma que mais conecta é o WhatsApp. E quando mais de 2 pessoas querem se conectar, cria-se um grupo. Então a gente quis trazer esse nome, atrelando. Realmente lá no início tudo foi muito desafiador, com muita ousadia. E uma das coisas muito fortes que o Ward começou a se desenvolver rapidamente foram as redes sociais. Porque até então, há 5 anos atrás, a gente estava ali, ainda na pandemia, não tinha acabado de vez, mas a gente fazia um trabalho muito forte nas redes sociais. Por quê? Porque eu sempre tive esse acesso muito bom com as mídias digitais. Eu vim do mercado da TV, mas quando eu já estava ali no mercado da TV, eu sempre tinha um mercado muito forte nas redes sociais, então eu sabia utilizar muito bem. E lá no início era eu que fazia toda a parte de marketing, de conexão. Então o Ward começou de uma forma bem orgânica, mas a gente foi mostrando um diferencial que os outros grupos, ou associações ou núcleos, ainda não sabiam utilizar. Então a gente serviu muito de referência e eu fico feliz, porque é uma empresa que começou no Ceará, rapidamente, com 1 ano a gente já foi convidado para um próximo estado, e isso foi questão de 1 mês, no outro mês a gente já estava em outra região, então foi ganhando muita força, né, de uma forma muito rápida, e o Ward ele foi um grande desafio, porque o nosso principal conceito era trazer o que o mercado não oferecia para o profissional, resgatar o arquiteto de alto padrão, que é o arquiteto que já tem aquela carreira extremamente consolidada, que já não queria mais fazer parte de viagens em grupo, muitas vezes, é porque tem um arquiteto que já está há bastante tempo, com novos arquitetos. Então a gente conseguiu, né, o nosso conceito inicial era conseguir conectar e fazer a união desses 2 públicos
né, e entregar a verdadeira experiência. Então foi algo algo bem desafiador, né, ainda nos dias de hoje. E nessa conexão, por que o ARD é diferente quando você fala, a gente não pensa só em viagens, a gente não pensa só em eventos? Como é que essa conexão ela acontece com esse arquiteto que está ali na ponta e tem essa necessidade de consumir esse tipo de referência que vai levar ele a outro patamar? É porque assim, o grande conceito, o ARD é uma empresa, né? Nós somos uma empresa, nós não somos uma associação. Então nós viemos de um mercado onde as associações estavam muito defasadas. Os arquitetos já não acreditavam mais nas associações, porque sempre quem ganhava eram os mesmos profissionais, existia muita coisa envolvida e a associação ela é mantida por lojistas. Então a gente sabe que muitas vezes o lojista não vai sair da sua loja para ajudar o outro lojista a vender. Então, já de início a gente tinha esse diferencial de trazer realmente uma empresa que fizesse esse trabalho terceirizado para a loja. E que a loja não se preocupasse, que ela fizesse parte de um grupo onde ela tivesse verdadeiros benefícios. E isso a gente conseguiu rapidamente mostrar para a loja com essa força. Outro grande diferencial do ARD era a entrega. Porque o que acontecia antes da gente chegar? Tudo era feito em sistema de campanha. Então o profissional ele se estimulava a fazer parte daquele grupo porque ele tinha uma meta a alcançar, uma viagem. Só que você imagina que no mercado de 10 mil arquitetos, só 10 vão ganhar uma viagem. E os outros arquitetos que lutaram, que chegaram perto e não conseguiram. Isso gerava muita frustração para o profissional. Então já de início a gente trouxe um catálogo e um formato de pontos, que nós somos no final de tudo uma plataforma, um banco digital, onde o arquiteto consegue pontos, que esses pontos ficassem não só no período de campanha, mas que ele conseguisse ter uma carteira de 2 anos para poder arrecadar pontos. E ele vai acumulando para o objetivo final. E utilizar na experiência que ele quiser. Então a gente já trouxe esse diferencial desde o início. É como se ele acumulasse milhas. A gente trabalha com viagens, então automaticamente são milhas, né? Milhas bem valiosas, porque são vivências, experiências excepcionais, e que eles pudessem utilizar nessas milhas, né? Nesses pontos, verdadeiras experiências. Então a gente pensou num catálogo muito completo, né? Claro que esse catálogo ele vem sempre em mutação, ele é lançado ano a ano, então a gente vê o que funciona, o que não funciona, mas o principal de tudo, a gente escuta quem nos consome, que é o profissional. Então a gente sabe o que ele quer, a gente personaliza, que eu acho que é outra coisa muito importante, é o serviço. Como isso vai ser personalizado? Por que eu vou ter o profissional querendo fazer parte do meu grupo? É pelo atendimento, é como isso vai ser personalizado, é como a minha equipe vai escutá-lo, é como ele vai ver o nosso catálogo e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, isso é interessante, isso aqui eu vou utilizar, para que ele pudesse cada vez mais montar uma carteira dentro da nossa empresa. Eu estava até falando um pouco aqui antes de começar, sobre esses arquitetos de alto padrão, eles quererem para os clientes, eu acho que eles querem para eles também, experiências que vão além de um atendimento que é base. Isso. Eles querem conseguir esse atendimento cada vez mais personalizado e mais entendido com base nas dores deles. E de contrapartida no ARD, é como vocês analisam isso também. O cliente final, ele já tem esse atendimento muito personalizado, esse atendimento de alto padrão que o próprio arquiteto, que o próprio escritório de arquitetura ou de design de interiores oferece. Né? Que é tudo isso, entender o cliente, a necessidade dele. E outro papel fundamental é o arquiteto procurar lojas, procurar parceiros que consigam entregar o mesmo que ele está entregando para o cliente, essa mesma experiência, que é como o cliente vai chegar na loja, como vai ser esse atendimento. Então, a gente sempre, desde o início, se preocupou muito em trazer lojas para o grupo que fossem lojas de alto padrão, né, que tivessem um atendimento de alto padrão, porque a gente fala essa palavra, assusta um pouco, é alto padrão, é tudo muito caro, é o mercado de extremo luxo, também. Mas tem muita empresa que não tem o produto mais caro, ou que tem do mais caro até o intermediário, mas ela consegue oferecer uma verdadeira experiência para o cliente, uma verdadeira experiência para o arquiteto, que é desde a chegada do cliente ou do arquiteto na loja, como vai ser esse atendimento, como vai ser esse pós-venda, como a loja se posiciona para que o arquiteto queira fazer de uma forma espontânea, né? Uma postagem. Então tem toda uma situação envolvida que a gente se preocupa e a gente procura sempre
posicionar as nossas lojas. Eu digo sempre que o nosso mercado, e eu falo isso bastante para o lojista, né? Porque às vezes o lojista acha que a gente vende produto, é só vender e entregar na casa do cliente. Não. Acabou. Isso se você for dono de home center. Aí o cliente chega com um carrinho e leva tudo isso para casa dele. Vai ser ótimo. Não se preocupa com a garantia que nada. Não, e é maravilhoso. O home center é um mercado aí muito, muito rápido. Mas no nosso mercado de arquitetura interiores, que é um mercado personalizado, a loja, ela primeiro vende o serviço, que é o serviço de atendimento, que é como eu vou atender o arquiteto, como eu vou fazer o arquiteto me especificar, como eu vou passar segurança para o arquiteto que aquele produto vai chegar da forma que ele quer na casa do cliente dele, como o cliente dele vem fechar a venda aqui na minha loja, como ele vai ser recebido, o que ele vai tomar, como ele vai se sentir abraçado, como vai ser a negociação. Então tem uma série de coisas que é avaliado antes de se chegar no produto. Né? Então o nosso mercado, quanto mais alto padrão, mais o serviço está envolvido. E eu acho que é legal isso que você falou, de que o alto padrão, às vezes, assusta as pessoas. Então, para você, qual que é a principal diferença, que não seja só financeira, desse mercado de alto padrão para um mercado que não é de alto padrão? Na realidade, a arquitetura, ela vem numa evolução muito boa. Né? A arquitetura, você vê pelas próprias faculdades, a quantidade de cursos de arquitetura que estão disponíveis hoje no mercado. Isso torna a arquitetura cada vez mais necessária. Então, a gente vê que hoje nós temos um mercado de arquitetura acessível, profissionais que se direcionam para o mercado acessível, vendendo projetos que o próprio cliente consiga desenvolver em home centers. Enfim, existe uma gama hoje o mercado está bem mais evoluído, mas uma coisa que nunca vai perder é o mercado de alto padrão, de arquitetura de alto padrão. Que é aquele mercado onde o cliente quer viver essa experiência. O cliente quer tudo personalizado, o cliente quer se sentir seguro com o que o profissional, com o que o arquiteto e o design de interiores passa, especifica. Ele quer saber que o que está no projeto vai ser entregue na vida real. Isso. E assim, eu não aconselho, tá? Até no mercado de arquitetura mais acessível, que não se utilize o profissional. Porque o trabalho do arquiteto, vendo de fora, né, muita gente diz, é um mercado muito pomposo, de muitos eventos, o profissional ganha muito, né? Mas, gente, a responsabilidade que o profissional tem em poder entregar o sonho do cliente nas mãos dele, tendo erro ou não, muitos profissionais nem deixam o cliente ficar sabendo porque já resolve com os parceiros. Mas no final de tudo, entregar aquele sonho concreto, o cliente nunca de alto padrão conseguiria fazer isso sem um profissional. E sem um profissional bom. Então, assim, a diferença está aí. A diferença está nessa personalização. Hoje, o escritório de arquitetura, ele entendeu, aliás, o arquiteto entendeu que ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, uma empresa. O escritório de arquitetura não é mais só uma pessoa. São várias pessoas, são várias mãos que fazem isso acontecer. Então, hoje, o grande diferencial do mercado de alto padrão é que os escritórios estão com cada vez mais gestão. Tem escritórios, tem vários setores para atender o cliente da melhor forma, de forma rápida. Então, esse atendimento é o que diferencia do mercado de arquitetura mais acessível, né? Mas ambos são extremamente importantes, né? Eu acredito que mesmo um profissional que esteja fazendo o trabalho de arquitetura mais acessível, o sonho dele é sempre chegar no mercado mais encorpado, o mercado de alto padrão, né? E dá também para mesclar entre os dois mercados. Eu acho que tudo é questão de logística. Se o escritório tiver uma boa logística, ele consegue atender. E é isso, eu acho que não existe assim um diferencial. O atendimento, claro, é a personalização do cliente, mas ambos são complementares e são muito importantes. E eu quero voltar num ponto com você, dessa região que tanto te conforta, de onde você veio, que é a região Nordeste, que é tão importante para o projeto do Arte Grupo e que é tão importante para o Brasil como um todo, que é uma região que carrega uma cultura riquíssima. E como que vocês estão trabalhando para fazer com que o resto do Brasil veja a arquitetura dessa região e que o resto do Brasil também veja os potenciais dessa região? Na realidade, sim, o resto do Brasil já vê a importância da nossa região. Tanto que, se você olhar hoje, em vários projetos, em mostras de arquitetura, os elementos são cada vez mais naturais, são cada vez mais com referências nordestinas, né? Sempre aquela coisa mais neutra, tons de areia. Então, são ambientes que trazem muita referência da nossa região.
Então, assim, os profissionais já entenderam. Hoje, o nosso grande desafio é fazer a indústria entender que tem que investir no Norte e Nordeste. Né? Por quê? Porque a gente vê que as grandes indústrias estão no Sudeste e no Sul. E aí nós viramos consumidores. Né? Então, muitas vezes, a indústria ela não quer direcionar grande parte do marketing dela ou do investimento dela para aquela região, sendo que nós somos muito fortes. O profissional do Nordeste, gente, esses números, ele tem total capacidade de um profissional do Sul e do Sudeste. Isso eu sempre digo, que é muito importante bater nessa tecla. Porque, no final de tudo, o cliente consome o mesmo produto. A gente está falando, trazendo aqui essa feira, esses mesmos produtos estão lá. Então, vai depender só de como vai ser feito essa mão de obra. Então, nossa grande missão hoje aqui é fazer a indústria olhar para a nossa região, não só com o olhar de que eles vão nos consumir, mas com o olhar de que nós precisamos investir neles. Eles têm uma parcela muito grande de Brasil, eles têm uma parcela muito grande do Brasil e a gente precisa deles. Não só porque nós estamos em ascensão, e estamos. Hoje, Fortaleza, por exemplo, tem o maior PIB do Nordeste. Eu já ouvi dizer que Fortaleza é o Vale do Silício do Brasil. É uma cidade, eu gosto de brincar dizendo que Fortaleza é uma cidade que eu comparo com Miami nos Estados Unidos. Então, assim, muita gente está querendo morar em Fortaleza, muita gente está empreendendo, investindo em Fortaleza, porque tem muito campo. Isso deixa a cidade cada vez mais rica, cada vez mais procurada. Isso melhora cada vez mais o Nordeste. Mas não só Fortaleza, hoje a gente atua em 16 regiões. A gente vê que cada cidade, na medida da sua proporção, tem um mercado muito grande, tem um mercado muito acessível. Né? Os profissionais têm cada vez mais projetos. Não existe isso, porque o mercado de lá é parado. Não. Cada mercado, cada cidade tem a sua importância na sua proporção. E cada cidade vai vender, cada produto que for fomentado vai ganhar mais performance. E isso é algo que os grupos posicionam muito bem. Porque quando a gente faz essas grandes viagens, grandes experiências com teor de arquitetura, a gente quer contar com o apoio da indústria. Porque a indústria ela tem força para oferecer um benefício. A indústria ela tem força para fazer um evento local mais personalizado, mostrando para aquele consumidor premium. E até para desenvolver, acredito, soluções baseadas nas necessidades das regiões brasileiras, não somente do Nordeste. Isso. Mas a gente tem uma miscigenação muito grande de locais e de como cada local é o clima, isso tudo dentro da arquitetura é fundamental, né? Quando a gente vai pensar numa construção, seja ela uma construção comercial, uma construção residencial, olhar para o entorno é fundamental. E aí, quando a gente fala do Nordeste, trabalhar com aquela incidência solar maravilhosa, usar aquilo ao favor dentro da arquitetura, isso é fundamental. E aí as indústrias terem esse olhar para poder desenvolver produtos, eventualmente, para cada região. Porque a gente fala de como o Brasil ele tem essa diferença. Eu digo que a indústria brasileira hoje, ela tem que fazer algo padrão. Por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, mas hoje a questão climática, né, principalmente no Sudeste, as regiões são cada vez mais quentes. Então ele tem que procurar um produto que se adeque, né? Mas mesmo numa região que é fria, vai ter algum momento que vai ser quente. Então o profissional ele estuda aquilo ali na faculdade, ele consegue ter esses cálculos, né? Claro que na nossa região, que é uma região com muitos ventos, praia, é quente o ano todo, então isso tem que ser cada vez mais explorado na proporção. Então eu acho que nessa parte a indústria ela não peca. Ela procura bem entender a região, ela procura bem entender o que o arquiteto precisa trazer soluções, até porque é uma competição, é uma corrida. Né? A cada Expo Revestir, a cada House Decor, a gente consegue ver que as empresas trazem produtos e querem lançar. Quem lançou primeiro? Qual é a solução que eu vou trazer esse ano? Então eles estão bem focados nessa parte. Falta só dar uma melhorada aí no Nordeste, a parte de marketing, na parte de eventos e valorização dos profissionais. Porque falando em crise climática, eu acho que a gente tem nessa House Decor muitos novos produtos que estão olhando para esse desafio que a gente está passando no momento. Mas a gente não pode sair do pilar ali de que a gente precisa cuidar também do planeta que a gente vive, né? Então eu acho que esse pensamento hoje é fundamental. E eu acho que a arquitetura une isso muito bem, que é você conseguir olhar o entorno e como você adequa aquela construção a algo que já é vivo e que não pode ser mexido. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis da arquitetura.
E como fomentar isso, né? Como fomentar esse trabalho? O profissional, ele na realidade tem uma missão, né? Eu gosto de dizer que quando você sai da faculdade, somente de arquitetura, você sai muito cru. Você faz muito a parte técnica. Se você tiver sorte, você vai trabalhar no escritório de arquitetura de interiores, que aí você vai sair com uma visão mais ampla, né? Mas você tem que se jogar no mercado. E muito desse mercado são as soluções que você vai trazer. Então, o profissional ele tem que procurar sempre esse conhecimento, ele tem que procurar sempre a inovação, né? A sustentabilidade, como você falou, hoje é uma assinatura, um projeto sustentável. O profissional que faz, né, que consegue fazer um projeto 100% ou 70% sustentável, é um projeto que ganha uma notoriedade. Mas em contrapartida a gente tem também algumas soluções que são fáceis, mas outras nem tanto, para que o projeto se torne 100% sustentável. Mas a gente vê que os profissionais têm essa missão, né? Eu acredito que o consumidor final, quando ele procura e ele encontra um arquiteto ou um designer que oferece para ele possibilidades de deixar aquele ambiente cada vez mais sustentável, eu acredito que ele tem essa missão aí de comunicar e repassar essa missão, né? De deixar o planeta mais verde, mais sustentável. Mas é algo que a gente está caminhando a passos lentos, mas cada um tem que fazer o seu papel. Tem que fazer um pouquinho, que a gente fala que um pouquinho transforma, um pouquinho tem que ser Se cada um fizer um pouquinho, vai se tornar um pocão. Exato. E voltando um pouco para o Art Group, queria que você me contasse quais são os próximos passos que você está vendo para o futuro aí. Bom, o ARD, esse ano a gente comemora 5 anos. Né? A gente está se posicionando em São Paulo. A gente viu que o que a gente oferece no Nordeste é algo que lá está sendo aceito de uma forma muito boa. E que aqui no Sudeste, alguns profissionais ainda não têm a mesma coisa do que os profissionais do Nordeste têm. Alguns benefícios. Então a gente, na realidade, recebeu o chamado de algumas empresas para que a gente pudesse atuar aqui no Sudeste. É um grande desafio. A gente já chegou, de fato, aqui em São Paulo. Como eu sempre digo, a gente tem que chegar de uma forma humilde, de uma forma tranquila. Isso não diminui o fato da nossa grandiosidade. E depois vem com um stand maravilhoso. Mas é porque tudo que a gente faz é muito caprichado, tá? Isso é algo que está no DNA do ARD. Mas a gente chegou em São Paulo para mostrar toda essa grandiosidade. A gente quer se conectar com a indústria. Eu acho que nós temos essa missão realmente de fazer a indústria enxergar o nosso mercado. E a gente tem um catálogo de experiências que hoje é o maior e mais completo do Brasil. A gente chama as nossas viagens de vivenciardes. A gente gosta de personalizar tudo, gente. E a gente oferece realmente para o arquiteto muitas opções. Então ele tem um catálogo gigante, onde ele pode tirar a viagem que ele deseja, até um voucher de troca que ele monte a viagem de férias da família dele. Então a gente oferece muitas possibilidades. Claro que as nossas experiências elas são sempre de altíssimo padrão. Hotéis 5 estrelas, arquiteto nunca divide quarto. Então a gente tem algumas coisas que é um grande diferencial para o mercado. E a nossa maior missão é cada vez mostrar para o Brasil que nós estamos no mercado de uma forma competitiva, estamos trazendo o melhor produto, né? Claro que jamais seremos únicos, até porque tem grandes outras empresas que atuam no mercado, mas eu acredito que quando cada um tenta fazer o melhor, a gente soma forças e a gente chegou para isso. E transforma o mercado, que é o mais importante. Melhora o mercado. Quem ganha em tudo isso? A loja, consequentemente que compra da indústria, então é uma cadeia, né? A loja que compra da indústria e o profissional que se sente cada vez mais motivado, cada vez mais inserido no mercado. E o consumidor que recebe o melhor resultado. No final de tudo, o consumidor tem o melhor dentro da sua casa, de uma forma pensada. Então, assim, a gente move realmente um mercado gigantesco que vocês estão conferindo. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse até um convite para os profissionais que ainda não conhecem o Art Group, aproveitar que você está na House, está aqui na região Sudeste e quer levar essa mensagem para todo o Brasil. É isso aí. Deixar uma mensagem para eles. Começando com o nosso stand, se você ainda tiver a oportunidade, tá, de estar na feira, estamos com o Lounge Art, aqui, logo aqui atrás, é um espaço verde, é uma praça onde a gente traz conhecimento. Lá vocês vão poder conferir um pouquinho do universo ARD, tá? Mas se você se você assistir esse podcast depois, você pode entrar nas nossas mídias digital,
tá? O nosso Instagram, @ardbrasil. Lá vocês vão conferir todos os ards de várias regiões. E tem também o nosso aplicativo, o nosso site. Vocês podem conferir tudo isso que eu estou falando. Queria agradecer mais uma eu que vez. agradeço. Já te agradeci várias vezes, mas mais uma de você estar aqui, compartilhar o seu conhecimento, trazer esse projeto inovador para o Brasil todo, é o que a gente falou. Quanto mais a gente tiver iniciativa, mais a gente consegue transformar esse mercado e entregar a cadeia toda, entregar algo melhor para ele. Então, obrigada por compartilhar a sua história. E você que está assistindo os episódios do Pod House, não pode deixar de conferir se está na House Decor Show, não pode deixar de conferir o stand do Art Group e também acompanhar as próximas tendências e inovações aqui no Pod House. Até o próximo!